final, vocês sabem que vocês estão concordando automaticamente que a manifestação de vocês vai ser publicada no YouTube do Instituto, tá certo? Então, eu peço para vocês lembrarem de colocar no modo sem volume aí o celular de vocês para a gente começar o Coloca de hoje. Pessoal, é com um grande prazer que a gente tem hoje o Marco Linhares. Ele fez ciência e engenharia de computação aqui na Unicamp, né? Ele é um dos organizadores do Desafio Internacional de Aplicativos Espaciais aqui da NASA, aqui em Campinas, né? Que é uma das maiores maratonas de programação que a gente tem aqui no Brasil. Também é um dos idealizadores do MBA da Unicamp, que visa a criação de negócios com impacto exponencial. E é CEO da Vox Academy, uma escola de inteligência artificial e habilidades para o futuro. Então, ele vai falar um pouquinho dessas experiências aí, acho que ele vai fazer um pupurri dessa experiência vasta aí que ele teve em várias áreas de atuação. Obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Muito boa tarde, obrigado pela participação de vocês, mesmo numa véspera de feriado. Bom, o resumo de tudo que eu vou falar, ele está descrito exatamente aqui, nessa frase do Albert Einstein, que diz que a mente que se abre com uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, vocês vão ver muitas coisas sobre tendências para onde o mundo está avançando. Será que de fato o mundo vai para lá? Não sabemos. Então, inclusive, esse é um ponto que a gente vai poder discutir no final. Eu vou dar uma visão que eu tenho sobre como as coisas estão acontecendo. Eu voltei recentemente também no Vale do Silício, então estou trazendo muito insight de lá. E o único convite é que deixem a mente aberta para explorar também novas possibilidades. O maior desafio que eu tenho hoje é o da física das partículas, que é condensar tudo nesses 50 minutos, porque a gente fez um programa ao longo de 2 anos, a gente tem várias disciplinas que falam sobre isso de maneira bem detalhada. Então, meu desafio é de criar em 50 minutos, passar a maior parte do conhecimento para vocês. Então, talvez no final eu tenha que dar uma acelerada, que eu acredito que é bacana tudo que a gente vai ver. Então, vamos lá. Como que começou toda essa história, tecnologias exponenciais, a questão da NASA? Em 2019, eu recebi uma cartinha lá da NASA dizendo que eu tinha sido aprovado num processo muito, muito, muito concorrido deles, que é o Global Startup Program. Alguém já ouviu falar da Singularity University? Tá. É a universidade que o Google e a NASA criaram para pensar em como usar as tecnologias para resolver os grandes desafios da humanidade. Então, eles têm um programa voltado especificamente para startup, até muito concorrido. E quando eu recebi essa cartinha, eu fiquei muito feliz, dizendo, né, que, nossa, parabéns, você passou, agora pague o boleto e venha. E eu tinha 3 semanas para levantar $30 mil, e eu não tinha, e aí começou o grande desafio da minha vida, né? Que eu pensava, poxa, se eu tenho a oportunidade de gerar esse impacto no mundo que eu quero, tudo vale a pena. E eu vendi o carro, mandei e-mail, pedi desconto, abri vaquinha, eu pedi dinheiro emprestado, assim, tudo que eu podia fazer, assim, para conseguir, eu fiz. E veio, inclusive, na net veio o boleto também, gente, eu dei boletos, fiquei com ódio de boletos depois desse. E, graças a Deus, deu certo. Assim, eu resumi um período muito difícil da minha vida, as 3 semanas mais difíceis da minha vida de longe, mas, graças a Deus, deu certo. Né? Muita gente me ajudou, muita gente aqui da Unicamp me ajudou também. Alguns meses depois, eu estava dentro de uma base militar da NASA, tinham vários brasileiros também, eram 47 pessoas de 19 países, estudando, então, para onde o mundo está avançando. E é bacana dizer que isso foi antes da pandemia. Então, lá a gente já falava muito sobre inteligência artificial, sobre muitas das coisas que a gente está vendo hoje, lá em 2019, eu já falava. E eu voltei de lá com muita gratidão, né, pelas pessoas que me proporcionaram, e também voltei muito preocupado, porque esse conhecimento que eu aprendi lá, eles só estavam sendo discutidos por grandes empresários. A grande maioria das pessoas que participaram, por conta também da questão do curso do programa, eram CEOs de grandes empresas, e eu estava lá com um projetinho nas escolas. Então eu voltei muito com essa missão de disseminar esse conhecimento sobre tecnologias exponenciais
e para que a gente, de fato, possa fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. E eu já sabia que a gente podia sonhar, mas lá eu entendi que a gente podia sonhar muito grande, que a gente, de fato, já tem tudo aquilo que a gente precisa, todo o conhecimento que a gente precisa, a gente já tem, que basta que a gente junte pessoas certas, ambiciosas o suficientes, que possam usar a tecnologia para, de fato, fazer coisas muito grandes. Né? Então, de lá eu voltei com muitas ideias de como que a gente dissemina esse tipo de conhecimento. Eu ajudei a criar dentro da Unicamp uma das primeiras pós-graduações lá do Censo, que é o Master Business Exponential, que ele é um programa que basicamente ele junta felicidade, ética, diversidade, empreendedorismo e tecnologia. Então, o grande objetivo é que eu possa entender qual que é o meu papel no mundo, entender sobre senso de missão, desenvolver resiliência, para que, de fato, quando eu vá empreender, eu já tenha todas as habilidades que eu preciso. E aí, com isso, a gente vai aumentar significativamente a taxa de sucesso das startups. Né? Mais de 90% das startups, elas quebram antes do 5º ano. Então, quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento humano, a gente, a professora Arlen me convidou, né? A gente começou tudo com esse trabalho de felicidade. E o bem bacana é que a gente terminou esse programa em julho, e há 2 semanas atrás eu estava lá no Vale do Silício, a gente levou os nossos alunos para a imersão internacional lá no Vale do Silício, a gente levou eles lá para a NASA. Para mim foi um ciclo muito importante, porque eu estive lá, onde eu tive as ideias, e eu terminei esse ciclo levando os nossos alunos para lá. E desde então eu me envolvi em outras iniciativas. A gente aqui faz dentro da Unicamp o NASA International Space Apps Challenge. Alguém já ouviu falar? Tá bom, então vocês ano que vem são convidados. Ele é um desafio em forma de hackathon, e vocês têm 2 dias, né, um final de semana, para pensar em resolver algum problema proposto pela NASA. E tem muita sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, coisas sobre colonização da Lua, criar uma base na Lua, tem questão de aquecimento global, então é bem bacana. E os melhores projetos vão para lá, e depois de 4 anos a gente conseguiu ganhar. Então essa aqui é a fotinha lá no HQ da NASA, o professor Tom Zé foi com a gente, o Cláudio de Barros Filho estava lá com a gente também, foi bem bacana assim, a gente mostrar que aqui no Brasil a gente consegue fazer muita inovação. Então, esse foi foram 2 times que ganharam, e a gente está muito na expectativa também. Esse ano foram mais de 570 participantes aqui na nossa edição, então a gente está muito na expectativa que a gente possa ter novamente um time, e talvez um time da Unicamp campeão mundial. Então, ano que vem vocês estão convidados, depois eu mando mais informações. Tá, então vamos lá. Fica melhor para o pessoal online daqui ou... Tanto faz, onde você quiser. Tá, para lá dar uma olhada. Então, o que te trouxe até aqui não vai te levar aonde você quer ir. O que isso significa? Então a gente vem aprendendo, a gente falou aqui de equações, diferenciais, enfim, vocês vêm aprendendo muita coisa que te ajudaram a chegar até aqui, até esse momento hoje. Será que esses conhecimentos eles vão servir para esses próximos anos que a gente vive de crescimento exponencial? Então eu faço essa pergunta para vocês. Médicos e inteligência artificial. Vocês acham que a inteligência artificial vai substituir os médicos? Sim ou não? Pode falar, gente. Não. Muito bom. Muito bom. A inteligência artificial por si só não vai substituir os médicos. Mas os médicos que fizerem uso da inteligência artificial vão substituir os médicos que não utilizarem. Isso vale a mesma coisa para professores, para pintores, mais diversas profissões, advogados, educadores. Então, a ideia é que as pessoas que se apropriarem dessas novas tecnologias, elas vão conseguir ter uma produtividade muito maior. Elas vão conseguir fazer muito mais com menos recursos e menos tempo. E assim conseguem um trabalho de qualidade muito superior. E a gente está falando um avanço de o que seria 100 anos de tecnologia condensado nos próximos 10. O que a gente está vendo sobre inteligência artificial é só a pontinha do iceberg. Vai ter muita coisa por aí. E talvez esse acesso seja um pouquinho menos que equações, mas mais com as coisas que eu vou mostrar aqui. Para vocês terem ideia, o que são 100 anos em 10, vamos olhar para 100 anos atrás. 1924. Nenhum de nós era nascido nem de longe, mas esse era o tempo que as cidades estavam rodeadas desse caminho, né? Parece que foi há 500 anos atrás, mas foi somente 100. E você imagina, então, o que seria esses 100 anos, de 1924 até 2024, a gente condensar todas as transformações nos próximos 10, ou até 2030. Tá? Então, As pessoas, um comentário, uma pergunta, assim,
essa questão da tecnologia é uma coisa muito importante que cada vez a gente tem mais para usar essa tecnologia. Uhum. Eu só vou falar um episódio que é um episódio de uma discussão científica do Dr. Who, que é um episódio de uma discussão científica para X-Men, que é sobre essa questão de uso de inteligência, né? Aí tem um episódio que o pessoal tem um pessoal explorando um planeta qualquer lá, com recursos minerais, e aí o programa da nave decide que humanos são muito caros. Aí troca todos os humanos por substituindo tipo por robôs. Uhum. E tira o oxigênio da estação. Assim, a pergunta é assim, tipo, ok, essa tecnologia é muito boa, e depois assim, não é bom que a gente não está usando Ford, né? Está usando outro tipo de pode, mas como usar para essa força de trabalho e poder ser usada em outro lugar? Isso não está incluído na tecnologia, é outro aspecto social, né? Sabe, entendeu? A gente vai falar muito sobre isso, continuando. Então, eu vou passar porque esse assunto exatamente é tema, e tem vários slides que falam exatamente sobre isso, e a gente deixa uma reflexão final também. Tá. E isso vai abrir exatamente para a nossa discussão. Então, vai ser respondido, ou pelo menos vai dar mais insights para a gente pensar juntos no final. Então, a gente está avançando muito por conta da tecnologia, e está chegando agora num ponto que a gente chama de fim da Era Sapiens, né? O que é essa Era Sapiens? É basicamente o ser humano como ele é e como ele nasceu. Assim, não está conectado com a tecnologia. Isso parece assustador, mas cada vez mais a gente vai começar a se conectar. Na verdade, alguns podem dizer que a gente até já está nesse ponto de transição, porque vocês estão assistindo aqui, alguns estão olhando para o celular nesse momento. Muitas pessoas vão para o banheiro com o celular, então a gente já está conectado, né? Hoje o celular é como se fosse uma extensão do nosso corpo. É mais fácil você perder sua carteira do que você perder seu celular, e a pessoa que perde o celular tem tudo da vida dela lá. Então, basicamente o que o Elon Musk fala é a taxa de aceleração, que a gente vai de alguns milissegundos, que é o tempo que a gente interage com o celular, para a gente ter como se fosse um celular dentro da nossa cabeça e ser terabits por segundo. Essa taxa de transferência. Bom, será que isso já está acontecendo? Sim ou não? Vamos dar uma olhada. E que ponto será que isso vai acontecer? Law of accelerated machine says that information technology grows exponentially. The singularity is the point where our technology and ourselves are no longer two different things. Everything, applications to health, energy, to transform ourselves. Change is not a concept. It's actually getting faster and faster. E eu fui estudar exatamente na Singularity, que é essa universidade, e a gente fala muito sobre isso. Então, alguém já tinha ouvido o conceito de singularidade? Tá. Então a singularidade é o ponto hipotético no futuro em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável, resultando em mudanças irreversíveis na civilização humana, onde a inteligência artificial e a humana se fundem. E no ano que isso acontecer, então a singularidade ela é a fusão completa, tá? E no ano que isso acontecer, a gente vai ter um supercomputador que vai ter o equivalente à capacidade de processamento 1 bilhão de vezes maior do que toda a humanidade combinada. Um pouquinho assustador. E é curioso, eu conheci o Ray Kurzweil, ele é um dos fundadores da Singularity também, então eu conheci ele lá, e ele criou esse livro The Singularity is Near. E nesse ano, isso já tem mais de 10 anos, aí nesse ano ele lançou um novo livro atualizado, The Singularity is Near. A singularidade está mais próxima. Está disponível lá no Amazon. E a previsão é que isso ocorra entre 2045 e 2060. Tá? Então tá bem próximo. A gente tem outros desafios nesse período para enfrentar como humanidade, mas isso já está acontecendo. Vocês já devem ter ouvido falar dessa empresa, o Elon Musk, ele investiu 100 milhões de dólares, e o único objetivo dessa empresa é, de fato, criar essa fusão do cérebro humano com a máquina. Vamos ver o que ele falou numa palestra. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning that we can ultimately, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. So this is not a mandatory thing. This is a thing that you can choose to have if you want. Então, olha só, o único objetivo da Neuralink é fazer essa fusão completa do cérebro humano com a máquina, mas olha, não é uma coisa mandatória. Você pode escolher
fazer se você quiser. E eu vou deixar uma pergunta, fica a reflexão, depois a gente vai discutir sobre isso. Quais seriam as implicações dessa tecnologia estar disponível hoje e você escolher deliberadamente não usá-la? Fica com essa pergunta na cabeça, vou avançar e depois a gente vai discutir sobre isso. Então, imagina que a tecnologia está disponível hoje. Você pode ir ali, fazer uma cirurgiazinha, e você escolhe não fazer. Bom, esse aqui é o chip, tá? Então é um robô cirúrgico, e esse chip que eles têm na Neuralink, ele é basicamente como se fosse a cabecinha do seu smartwatch, tá? Ele é pequenininho assim, e a agulha que coloca, ele é feito por um robô, tá? Não é humano que coloca, é um robô, e a agulha é mais fina do que o cabelo humano. E esse ano a gente tem o Nolan Arbaugh, ele é o primeiro paciente que já colocou o chip. Essa foto é bacana porque ele consegue hoje controlar o computador dele apenas com pensamento. Ali ele tá jogando aquele joguinho da cobrinha, ele tem vários vídeos dele jogando Mario Kart. Isso é só o começo. O que a Neuralink fala é que essa fusão completa é o estágio final, mas antes eles vão conseguir curar pessoas que nasceram cegas. Eu não sou da área médica, mas o que eu já vi falando de médicos é que assim, a pessoa que nasceu cega é um problema muito mais difícil do que alguém que foi perdendo a visão ao longo da vida. E a partir desse chip vai ser possível fazer isso. Então eles já estão começando com a segunda pessoa, e isso é só o começo, tá? Essa é só uma das empresas, mas tem várias outras que estão trabalhando exatamente para fazer a mesma coisa. Tá, e aí, a gente hoje está num mundo muito acelerado, mas a gente veio de um passado muito distante. Queria fazer uma volta no tempo para 3,2 milhões de anos antes de Cristo, na Etiópia, onde a gente tinha um mundo muito local e milenar. Tá? Então, basicamente, se a gente tivesse uma máquina do tempo, esse seria o ambiente que a gente ia encontrar no nosso planeta. Vou dar alguns acontecimentos históricos para a gente ver qual que é a diferença entre esses acontecimentos. Grandes acontecimentos. Então, 3,2 milhões de anos, o fóssil da Lúcia ele foi encontrado na Etiópia. 1,6 milhão de anos, uso do fogo de maneira recorrente. Mais ou menos 200 mil anos atrás, aparecimento dos primeiros Homo sapiens. 150 mil anos, humanos são capazes de falar. 10 mil anos, agricultura, muitos chamam de o ano zero da humanidade, é quando a gente conseguiu se estabelecer no mesmo local para a agricultura. E apenas 5.500 anos atrás, o aparecimento da escrita. Vocês estão vendo que os acontecimentos aqui, eles são muito espaçados, são de milhões de anos ou de milhares de anos. Porém, hoje a gente vive um mundo global e conectado, né? Cada ano muda radicalmente as coisas que acontecem. Vocês vão ver cada ano, principalmente na questão da inteligência artificial, vocês vão ver novas tecnologias surgindo que mudam muito a forma de fazer alguma coisa. Eu peguei um exemplozinho, 1973, a Kodak produziu a primeira câmera digital, tinha incríveis 0,01 megapixel, era bem grande, tinha uma fita aqui conectada. Em 1996, essa empresa tinha um valor de mercado de 28 bilhões de dólares, ela tinha 140 mil funcionários. Em 2012, ela já decretou falência com 17 mil funcionários, e no mesmo ano surgiu uma empresa de 3 funcionários que tinha um valor de 1 bilhão de dólares. Quem sabe que empresa é essa? Polaroid? Quem mais? Vocês sabem, gente? Deve ter gente agora usando. O Instagram. E então a gente vive um mundo, coloquei aqui o motor de crescimento. A gente vive num mundo hoje em que a tecnologia que a gente usa, ela possivelmente vai ser substituída em 2 ou 3 anos. Então tem a questão dos motores de crescimento, que é estar trabalhando, por exemplo, para você manter o seu negócio, mas você já está desenvolvendo pesquisa para fazer algo que vai revolucionar e vai destruir o seu negócio anterior. Então, é você mesmo, dentro do seu negócio, causando a sua disrupção. Esse é o momento que a gente vive hoje e que as empresas têm que estar para poder continuarem competitivas. Esse é um exemplo de uma empresa que está tendo muita dificuldade de se adaptar, que é a Chegg. Essa, para quem não conhece, essa era uma ferramenta que ajuda os alunos a estudar. Então, vocês estão com alguma dificuldade na matéria de física, vocês podem contratar a Chegg e eles vão te ajudar a resolver, por exemplo, sua lista de exercícios. Bom, com o ChatGPT, aqui eles anunciaram, maio de 2023, eles anunciaram que o ChatGPT está machucando, está prejudicando o negócio deles. E a ação
de lá só vem despencando, tá? Que é os dados atualizados de setembro de 2024. Então, esse é só um exemplo como a inteligência artificial está impactando o mundo dos negócios. Eu estive lá no TechCrunch Disrupt 2 semanas atrás e eu tirei essa fotinha. Esse era o maior stand dessa empresa Artisan. Stop hiring humans, para de contratar humanos. E esse era o maior, é a empresa que tinha o maior espaço lá dentro, tá? Esse TechCrunch Disrupt é muito bacana, as palestras vão estar disponíveis aí nas próximas semanas. Tinham 200 startups apresentando. Eu conversei com várias delas. Você contava nos dedos quais não estão utilizando inteligência artificial hoje. Tá? Você contava nos dedos. E para dar esse contexto, então, a gente evoluiu de maneira linear, mas a gente está no mundo exponencial. Então, só para dar um contexto, eu queria fazer um exercício bem rápido com vocês. Vamos imaginar uma escada normal. Tem uma escadinha aqui, né? Digamos que cada degrau está separado de uma distância de 1 metro dos outros. Então, se você andou... Deu 38 passos nessa escada exponencial, quanto que você anda? Oi? 28, né? 38 metros, legal. Muito bom. Agora, vamos imaginar uma escada exponencial, em que cada degrau que você anda o dobro do anterior. Certo? Então, andei 1 metro, depois andei 2, andei 4, andei 8... Se eu der 38 passos nessa escada exponencial, aonde eu vou chegar? E aí eu queria perguntar quem vem de mais longe aqui. Quem vem de mais longe assim no Brasil? Tem gente fora de Campinas? Belém do Pará. Belém do Pará. Tem alguém mais longe que Belém do Pará? Ah, Colômbia. Colômbia. Alguém tem algum parente mais longe que está na Colômbia? Colômbia. Em 38 passos, dá para chegar na Colômbia? Exponencial. Exponencial. Exponencial, com certeza. Depende do passo. 1, 2, 4, 8. Dá para chegar no Japão? Alguém tem um parente no Japão? Acho que dá. Alguém acha que... O que vocês acham, pessoal? Foi 2 levaram 38. Dá para chegar na Lua? Na Lua. Na Lua? Nossa, na Lua. Eu sou do Ceará. Do Ceará certamente dá para chegar. Pessoal, eu faço exercício para mostrar que o exponencial não é intuitivo, tá? Essa é aproximadamente a distância da Terra ao Sol. E é só fazer as contas. Então, quando a gente fala de tecnologia, esse é o impacto que a gente pode ter. A gente teve uma proporção disso na pandemia. Eu lembro porque a gente estava começando a nossa disciplina Felicidade na Unicamp e depois da segunda aula, a OMS decretou pandemia mundial e acabou. No mês seguinte, a Unicamp tinha feito shutdown e passou aí muito tempo para voltar às aulas. Então, esse é um pouquinho do que é esse crescimento exponencial, tá? A gente viu isso na Covid, pro lado ruim, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve tantas pessoas que se juntaram para resolver essa crise mundial que a gente passou. Então, a gente usa hoje a tecnologia como uma oportunidade para a gente ter um impacto semelhante ao que aconteceu, mas agora é positivo. Bom, então o que são essas tecnologias exponenciais? Vocês já devem ter ouvido o nome de várias delas: inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain, drones, computação quântica, robótica, realidade virtual. Então, basicamente, a gente define aí uma tecnologia exponencial quando a capacidade de processamento dela dobra a cada 1 ano e meio ou 2 anos, ou o custo dela diminui pela metade também. E essas são algumas dessas tecnologias. Apenas uma dessas tecnologias, crescendo de maneira exponencial, já mudaria totalmente a nossa realidade. Agora você imagina um mundo em que todas essas tecnologias estão crescendo juntas e uma se incorpora com a outra. Esse é um pouquinho do que a gente vai ver. Aí, robô.
comigo. E ao mesmo tempo a gente tem o uso da tecnologia para o bem. Então esse é mais um exemplo. It's my dad. I think you have a dad. E olha que bacana, né? Eu usar a tecnologia de drones para salvar vidas. Então, o ataque cardíaco, de fato, assim, a maior causa de morte no planeta Terra é disparado. Comparado com o Covid, é só uma fração. Então, a tecnologia ela vem para democratizar. Para quem teve um infarto, precisa de atendimento médico, cada segundo é importante. E com essa tecnologia eu consigo democratizar e assim, curar vidas. Né? Fazer algo que seria muito... Imagina você pedir uma ambulância, ela chegar lá, o pessoal começar a fazer a massagem cardíaca, se é que elas vão ter esse aparelho também. Então a gente vem de poder usar a tecnologia para fazer o bem para a humanidade. E para onde a gente está caminhando? Então agora que começa a parte que vai ficar mais interessante, esse aqui é um gráfico que mostra a comparação de gênios, tá? Com a inteligência artificial. A gente vê aqui, por exemplo, o William J. Seeds, ele conseguiu ler na vida dele 700 livros. A memória dele, se fosse medida em terabytes, daria 74. ChatGPT 4, ele fala 25 idiomas. Eu falo inglês, português e portunhol. E ele fala 25. Bom, ChatGPT 4, mais de 90 idiomas. Ele consegue ler mais de 4 milhões de livros, que dá 128 mil palavras, armazenamento de 40 terabytes. E, enfim, a gente vem aumentando. Então, average human, tá ali, ó. Média de um humano, comparado com um gênio. E outro gráfico, GPT-4 versus testes humanos. Psicologia, biologia e criatividade. Esse aqui é um site, que é uma prova. A gente tem, em média, as pessoas tirando 87, 50 e a gente consegue pontuar 94. A gente teve um teste recente de uma pessoa que pegou a prova do ITA, colocou para o ChatGPT a última versão fazer e assim ele gabaritou. Tá? E a gente, agora, a gente não está indo só do que é uma inteligência artificial geral. A gente está pegando uma pessoa muito boa na sua área. Então, por exemplo, teoria de sommelier para testes com vinho. E a gente coloca as perguntas, a inteligência artificial performando melhor. LLMs, mais espertos do que a gente. Tá? Então, aqui é os testes, e vocês podem olhar, tem bem mais detalhes, tá? Nesse site, lifearchitect.ai. A gente está atingindo a capacidade do que seria a melhor pessoa daquela área. Tá? A gente já está atingindo essa capacidade. Mas a gente está no comecinho dessa curva exponencial. Isso aqui assusta mais que as equações. Comentei. E aí, a gente tem um paradigma muito grande. Eu estive lá, comentei na TechCrunch Rock, e muita gente falou, qual que é a próxima grande corrida? A próxima grande corrida é para AGI, Artificial General Intelligence. Tem uma discussão muito grande se a gente vai alcançar ou não, mas o Sam Altman ele deu essa declaração que possivelmente eles vão atingir a AGI ano que vem, 2025. Tá? Isso é bem... muita gente vai estar divergindo, mas é de fato uma coisa certa que a gente está caminhando para isso. A partir do momento que a gente tem uma pessoa, a gente tem uma tecnologia que consegue ser melhor do que o melhor ser humano naquela área, a gente passa a questionar vários conceitos do que de fato é o trabalho, o que é viver em sociedade. Então, a próxima grande corrida do Vale do Silício é a corrida para chegar no AGI. Antes disso, vocês vão ver muito, principalmente no ano que vem, sobre agentes de IA. Então, o que são agentes de IA? São basicamente inteligências artificiais que fazem exatamente o trabalho de uma pessoa. Eu tenho um escrivão. A gente substitui, coloca um agente de IA por ele. Isso, a gente não está falando só no nível júnior. Primeiro começa no nível júnior, e isso vai aumentando até chegar, em alguns anos, aí que de fato seriam C-level de empregos. Tá? Pessoas que fazem tomada de decisão, que tem que ter um senso crítico muito elevado. É para isso que a gente está caminhando.
Bom, agora vamos avançar mais, acelerar mais e ver para onde a gente está chegando como sociedade. E aí a gente vai falar de novo. Tem coisas boas também, tá? No que eu estou falando. Então, vou mostrar alguns exemplos bacanas. População mundial vivendo em extrema pobreza. A pobreza ainda é enorme no mundo. Mas a gente não viveu alguns séculos atrás. E quando a gente pega um gráfico que mostra de 1820 até 2018, por exemplo, a gente vê que a gente nunca teve essa é a época mais próspera na história da humanidade. Digo que a gente olha, tem pessoas que não têm casa, que não conseguem dar um prato de comida para seus filhos de maneira digna, mas isso tem melhorado muito. Era muito pior, alguns séculos atrás. Homicídios por 100 mil habitantes na Europa. Eu peguei o gráfico mais distante que eu consegui. Se vocês têm, é muito bacana essa referência ao Our World in Data. 1250 a 2020. Olha aqui como vem caindo. Olha aqui como é praticamente desprezível hoje. Porém, tenho que mostrar que o Brasil está aqui. Tá? Expectativa de vida. E a gente vai entrar na parte bacana de hoje. A expectativa de vida, ela só tem aumentado. Né? Com vários países aqui, em 2015, é até antigo. Mais de 80 anos. Vocês conseguem, eu quero fazer um exercício lógico com vocês. Vocês conseguem perceber que a gente está no crescimento e que a cada ano que passa, eu tenho uma expectativa de vida maior? Então, eu tenho chance de viver mais anos. Certo? Então, se eu tinha nascido aqui em 1900, eu vou viver por volta de 50 anos. Porém, vocês estão vendo uma curva aproximadamente exponencial. Isso significa que cada época que você nasce, você tem uma expectativa de vida maior. Então, digamos que eu aumentei de uma década, em alguns anos eu aumentei 5 anos, minha expectativa de vida. Nos próximos 5 anos, talvez eu aumentei em 7 anos, mais 7. E aonde isso vai chegar? Essa capa da revista super interessante, 2010. Ele pode ser imortal. Tem um erro conceitual nessa imagem. Alguém sabe dizer qual é? Tem um erro. O corpo de novo. Interessante. Não, o erro é conceitual. Em 50 anos é possível que ninguém mais morra de velho. Assim se está preparando um arsenal de drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre. E com o corpo que você sempre quis. Tem um erro conceitual. Não é imortal, é amortal. Alguém sabe a diferença? Bom, conceito imortal seria viver para sempre. O amortal seria que você teria o potencial para viver para sempre, desde que não ocorra nenhum acidente. Você foi atropelado, enfim, explodiu uma bomba e aí você morreu. Tá? Então esse é o conceito. O Highlander lá cortava a cabeça, ele morria. Então basicamente é isso. E pode parecer estranho, mas na natureza a gente já tem exemplos assim. A gente tem tem um animal que é amortal, que é a água-viva Turritopsis, e a gente tem aí vários exemplos também de mais vivendo centenas de anos. A gente tem o exemplo do molusco Ming, 507 anos, lagosta, que ela vive mais de 100 anos, tem tartarugas aí centenárias, tem aves. Então, a gente já tem exemplos disso. Então, eu vou mostrar um vídeo. At Insilico Medicine, our mission is to help people live longer, healthier, and be more productive at the same time. Our moonshot project is to solve aging itself to help humans improve without limitations. It seems like an impossible goal today, but when you set a seemingly impossible goal, many other previously impossible challenges suddenly become solvable. To solve aging, we need to learn human biology like never before, and invent new ways to manipulate this biology. We will solve many problems in drug discovery on the way. Our AI-powered platforms are open to the others who have similar, or even better expertise than we have. We will ensure to deliver on our promise to provide pick and shovels they need for drug discovery and drug development at a much faster speed, higher success rate with lower cost. This is the future of drug discovery. And the future is now within Insilico Medicine. Ela usou um termo, ela falou solve aging. Resolveu o problema do envelhecimento?
Esse é um trecho do próprio livro Homo Deus, que a gente discutiu isso lá no Vale do Silício. A morte como uma doença. Então, será que de fato a morte é uma doença? E isso, na verdade, é uma pergunta-chave da indústria da longevidade, que deve movimentar 64 bilhões de dólares em 2026. Tem um trechinho, deixa eu colocar. Mesmo os leigos que não estão envolvidos em pesquisas científicas acostumaram-se a pensar na morte como um problema técnico. Quando a mulher vai ao médico e pergunta: doutor, o que há de errado comigo? Ele poderá responder: bem, você está com uma gripe ou você está com tuberculose, ou você tem câncer, mas nunca dirá: você tem morte. E a generalizada percepção de que uma gripe, a tuberculose e o câncer são problemas técnicos, para os quais algum dia poderemos encontrar uma solução técnica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, que talvez seja o que temos de mais próximo de uma Constituição global, afirma categoricamente que o direito à vida é o valor mais fundamental da humanidade. Como a morte claramente viola esse direito, a morte é um crime contra a humanidade e devemos travar uma guerra total contra ela. Em 2012, Ray Kurzweil foi nomeado diretor de engenharia do Google e um ano depois, o Google lançou uma subempresa chamada Cairo, cuja missão declarada é resolver a morte. Trechinho do livro. Esse é um segmento, tá? Vamos falar agora de... Esse aqui é um óculos de realidade virtual. Ele tem uma capacidade de processamento melhor do que o olho humano. Você já deve no shopping ter visto uma demonstração que vocês colocam aquele óculos, é horrível, você fica com dor de cabeça, você tira. Eu testei lá no Vale do Silício o próprio Apple Vision Pro, também muito bacana, mas aquele mesmo coisa, aquele trambolho grandão, você coloca, passa um tempo, não daria... você percebe que é artificial, muito legal, mas não, tá? Ainda, eu acredito que a gente está um pouquinho longe de ter uma adoção em massa disso. Por quê? Porque dá dor de cabeça, você não se sente bem e tal. Agora, a gente está falando de um óculos que tem a capacidade de processamento melhor que o olho humano. Qual que é a implicação disso? Se eu coloco esse óculos, eu vou estar no mundo simulado, eu não vou saber, meu cérebro não consegue diferenciar o que é mundo real, o que é mundo fantasia. Esse óculos, ele tem, você não compra, mas ele tem um aluguel de, você paga $6.000 mais $995 por mês para ter acesso a ele. Essas tecnologias estão se reduzindo. Você imagina quando eu conseguir democratizar o uso dessa tecnologia? Quando cada um de nós puder ter um óculos desse em casa. O que vai mudar sobre... Precisaria a gente estar nesse ambiente, talvez, físico? O que mudaria nas nossas relações humanas, no próprio trabalho? A gente fez no nosso programa MBE, era a experiência híbrida. Por mais que a gente tentasse aproximar, é muito diferente ainda a pessoa que está assistindo online e a pessoa que está aqui. Tá? Mas o que muda a partir dessa tecnologia? Eu fico imaginando para mim, gente, eu ia querer voltar a ser criança e aprender tudo. Imagina você ir para Egito Antigo e aprender sobre a construção das pirâmides lá com as pessoas interagindo, ou poder voltar nos tempos de Jesus e conversar com ele, conversar com os apóstolos, e você fazer a própria interferência na história. Sabe? Então, a gente vem a tecnologia para mudar radicalmente a forma como a gente educa as pessoas. Robôs.
E eu não trouxe aqui, mas a gente já tem robôs que já estão conseguindo simular os músculos humanos. Então, você imagina alguns anos, quando isso estiver bem mais acessível e você possa ter um dele em casa. Primeiro vai ser as fábricas, né? As fábricas vão ter robôs desses massivamente, mas até o ponto que a gente chega, como aquele desenho animado Jackson, de ter arroz em casa. E imagina, e é muito diferente de ter um Alexa, tá? A gente está falando de um poder de inteligência artificial que é mais inteligente do que o melhor ser humano na sua área, consegue fazer coisas mecânicas e você ter um à sua disposição. Né? O que isso mudaria na sua vida, o que isso mudaria no seu trabalho. O videozinho ele viralizou, vocês devem ter visto alguns meses atrás. Foi um robô que foi colocado para trabalhar incessantemente por muitas horas e ele caiu. Tá? Então, quando a gente tem aí no futuro muito próximo humanos e robôs trabalhando juntos, é algo. E a gente atinge um nível de inteligência maior, e algumas pessoas podem começar a falar sobre até um momento de uma consciência, a gente vai ter que pensar sobre isso. Ó. Ele não sofreu nenhum dano permanente. Então tá tudo bem. Agora, eu vou para a minha parte favorita, pra gente finalizar. Alguém sabe o que é isso aqui? A foto da vai. Casa. A 6 bilhões de quilômetros. Tirada pela NASA, a sonda Voyager 1, em 1990. A gente está caminhando também para uma espécie interplanetária. A próxima missão da NASA é construir uma base permanente na Lua, porque é muito mais fácil você soltar um foguete para Marte da Lua por conta da redução de custo. Então, a gente está caminhando e muitas vezes você fala, olha, mas a gente tem tantos problemas na Terra, por que a gente deve se concentrar aqui nos nossos problemas? Mas tem muita gente no mundo, então a gente consegue, eu acredito que a gente consegue trabalhar esses problemas de maneira paralela. E é o único jeito da gente evitar a nossa extinção em massa. Do mesmo jeito que aconteceu com os dinossauros, a gente está sujeito a muitas coisas. No curto prazo, a gente tem as próprias guerras, humano matando os humanos. No longo prazo, a gente tem corpos celestes que podem ocasionar uma extinção em massa. E o próprio planeta também, por conta do aquecimento global. Então, se tornar uma espécie interplanetária, multiplanetária, é a única solução que a gente tem para continuar vivendo. 50 years ago, Esse é o meu vídeo favorito. it's all in the pouch. People don't know. So, at a time. She was a woman named Arliss. Status was a woman. Returning to the moon. As a new generation of explorers. This time to stay. And to prepare to achieve humanity's next chapter of sending the first human missions to Mars. We believe our course will redefine what is possible. That we will discover life-saving, Earth-changing science. and the challenges ahead will inspire generations. This is our manifest. For all learners, if we can return, For our journey to fixing the earth. this is your calling. We come from all of America. We go. Go as the artist generation. We go. Se não tiver mais... Ia ser lançado esse ano, o foguete eles ainda estão em testes, então eles adiaram para 2026, mas esse é um ponto sem retorno. Possivelmente em algumas gerações a gente vai ter, se a gente superar esses problemas que eu vou mostrar aqui, a gente vai ter alguns de nós podendo trabalhar lá. Porém, ao mesmo tempo em que a gente vê um avanço gigantesco na tecnologia, como nunca antes na humanidade, a gente enfrenta problemas como nunca antes também. Tá? Como vocês viram alguns meses atrás, lá no Rio Grande do Sul. Mas isso não foi só no Rio Grande do Sul, né? Isso se repete em diversos problemas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu quase simultaneamente também na província de Guangdong, na China. O Rio Bei atingiu o nível mais alto dos últimos 50 anos, mais de 110 mil pessoas foram evacuadas. Então foi bem semelhante. A gente vê a questão das queimadas. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente está
excelente. Porém, do ponto de vista de planeta, ó, 1884. Como é que vocês acham que está nesse ano? Oi? Temperatura, tá? Esse aqui foi lá no Goddard Space Flight Center, a gente até foi lá, então é um aumento de temperatura. E engraçado que a gente foi lá nessa base da NASA em junho, eles fazem pesquisas sobre o Sol também, o tema desafio da NASA esse ano foi o Sol, e a gente teve um especialista em Sol conversando com a gente. A primeira pergunta que o nosso grupo fez foi: a temperatura do Sol influencia na temperatura da Terra? O aumento de temperatura do Sol influencia na temperatura da Terra? O que vocês acham? Sim ou não? Ele respondeu com um dedo, ele deu a resposta. Falou, ó, temperatura no Sol, os ciclos são assim. Na Terra, a temperatura está assim. Então, assim, tudo que a gente está vendo hoje é consequência nossa. Na verdade, a gente já tem um período geológico que a gente chama que mede os impactos do ser humano no nosso planeta, que é o Antropoceno. E para falar sobre isso, eu quero mostrar também. Esse é o Instituto de Resiliência, Centro de Resiliência de Estocolmo, ele fala dos limites planetários. Alguém já ouviu falar desse conceito? Conjuntos de 9 fronteiras planetárias dentro das quais a humanidade pode continuar a se desenvolver e prosperar em futuras gerações. Então, eles basicamente dividiram o planeta Terra nesses limites, tá? Nessas 9 fronteiras. Aqui quer dizer que a gente já acessou, então a gente já está usando um recurso muito grave do nosso planeta. Aqui o vermelho é o ponto sem retorno. Vai ser muito difícil a gente voltar ao que era antes e as próximas gerações vão ter que conviver com esses problemas, tá? Então, em 2019, chegamos em 7, cruzamos 3, ponto sem retorno. 2015, chegamos em 7, cruzamos... Ah, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acessamos 7, cruzamos 4, tá certo? E agora, o que vocês acham? Desde 2023. Chegamos em 9, cruzamos 6. Então, a gente começa a fazer o encerramento, vou conseguir terminar no tempo, estou feliz. O que esperar do futuro, gente? E aí, o que sobra para a gente fazer? De um lado, a gente vê o nosso planeta se acabando, de outro lado, a gente vê um uso incrível da tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente vê uma sociedade totalmente derivada do petróleo, depois eu passo as referências, assim, tudo que a gente está vendo nessa sala, provavelmente sem o petróleo não existiria. Tá? E como que a gente tira essa dependência nossa? Então, o que esperar do futuro? Bom, o que esperar do futuro, eu digo, é não esperar. É a nossa ação hoje. Então, eu quero só mostrar para vocês a jornada do herói. Alguém já viu esse conceito? Muito legal para quem não conhece. Então, basicamente, você está na sua casa, na sua zona de conforto, você está aqui assistindo uma palestra, tranquilo, e aí você recebe um chamado, simbolizado por um telefone vermelho, que fica tocando, e ele vai tocar, se você nunca atender, ele vai tocar a sua vida inteira. Até que você escolhe, a pessoa te liga, bora. Então você vai para o chamado da aventura, para uma aventura. Você cruza a fronteira do mundo conhecido para o mundo desconhecido, you are not in Kansas anymore, e lá nesse mundo novo, você vai encontrar seus aliados, e você vai ter vários testes, vai encontrar vários inimigos, vai passar por vários desafios e vai ter a aprovação suprema, onde você vai enfrentar um monstro. Nessa aprovação suprema, na jornada do herói, a gente morre, né? Dá muito errado alguma coisa, a gente revive, tem a nossa ressurreição, a gente ganha o poder, mata o monstro, ganha a recompensa, leva aquilo para casa e começa tudo de novo. Tá? Então, essa é a jornada do herói, foi um conceito que o Joseph Campbell falou que ele não inventou. Na verdade, ele descobriu que as histórias elas são contadas dessa maneira e cada um de nós está numa jornada. Né? A minha jornada, que eu comentei lá em 2019, foi democratizar o acesso a esse tipo de conhecimento. Cada um de vocês tem a jornada para se formar também na Unicamp, que ela é bem difícil. E, de fato, a gente pode ser a última geração no nosso planeta que a gente pode fazer alguma coisa. Então, daí a hora de agir. E vem um conceito que é o propósito de transformação em massa. Né? Que nosso programa foi concebido exatamente nesse conceito.
que é pensar o que a gente pode fazer, não só para a gente ser feliz, mas de fato melhorar o mundo que a gente volta. Né? O William fala do conceito da gente não vir no planeta só para não produzir lixo. E para mim, quando eu comecei nesse processo de investigação, eu não sabia muito, né, o que eu podia fazer para contribuir. Eu acabei participando de um programa social em que eu acabei lá na Cracolândia, eu não podia tirar essa foto, mas eu me impactei, me emocionei bastante, eu peguei o celularzinho assim e tirei. Né? Eu vi uma pessoa, e não sei quem já foi na região lá da Cracolândia, é assim, é horrível, gente. A gente não consegue imaginar como que o ser humano consegue estar naquela situação, como que o Estado não consegue fazer nada. Mas eu vi uma pessoa que ele estava lá como voluntário, cantando para as pessoas lá, moradores, é preciso saber viver. Né? Isso me impactou muito, de que cada um de nós pode fazer diferença. A gente não precisa ter acesso a muito dinheiro, não precisa viajar ao mundo, não precisa ir lá para o Vale do Silício. Na verdade, com o que a gente tem hoje, a gente pode fazer a diferença. E eu não contei muito, mas quando eu fui para a Singularity, eu fui com um projeto que eu tinha de um jogo para combater o bullying nas escolas. E assim, foi muito caro, gente. Eu peguei dinheiro emprestado, muita gente me ajudou, eu voltei ferrado, né? E eu tive acesso a conversar com muitos investidores. E eles falaram, não, essa ideia não vou investir, não. Eu achei que eu ia voltar com cheque em branco e ia valer a pena qualquer investimento. E assim, o projeto realmente morreu, né? Morreu. A gente tinha uma parte que era lá na Dinamarca, depois ia para o Vale do Silício na segunda parte. Eu voltei muito arrasado. Eu nem pensei em ir lá para o Vale do Silício, porque, poxa, todo o meu esforço para melhorar o mundo nesse aspecto não vai dar errado. Até que eu tive essa palestra, tive um coach lá, que ele pegou o meu quadro, mostrou todas as dificuldades da vida e tal. Até que eu consegui entender o que era a minha contribuição de fato. Não era a startup que eu tinha criado, era de fato que era juntar pessoas para ter experiências extraordinárias. Então tudo que eu fazia era para depois idealizar uma forma de programa para transformar esse conhecimento para um número de pessoas. E a partir do momento que a gente entende mais sobre qual que é a nossa contribuição, a gente consegue focar mais, a gente consegue fazer as parcerias certas para escalar esse nosso propósito. E com isso, gente, eu queria dizer que sonhar grande dá sempre menos trabalho do que sonhar pequeno. Porque a partir do momento que a gente sonha grande, a gente consegue juntar pessoas incríveis que compartilham esse nosso propósito de melhorar o mundo. Eu deixo esse convite para vocês. Obrigado. Essa foto aqui, curiosamente, lembra até a músicazinha, se puder aumentar, essa música aqui é do Examinador do Futuro, que termina na cena, dizendo, numa estrada infinita, dizendo o que esperar do futuro. Na verdade, tudo que eu mostrei aqui são suposições do que pode acontecer, mas o futuro é como essa estrada infinita, que, na verdade, a gente vai navegar por ela, e é que são os nossos aliados que a gente pode, de fato, construir aquilo que a gente consegue para melhorar o que a gente acredita. Vamos estar legal. E eu deixei aqui um QR Code gigante. Se alguém quiser saber mais dos programas da Unicamp, que a gente vai lançar uma turma de inteligência artificial no final desse mês. Se alguém quiser saber mais informações, desafio da NASA, entra lá no grupo e depois eu passo as informações para vocês. Ou QR Code ou o grupo. Podemos discutir. Fiz o meu tempo, estou feliz. Obrigada, Matheus.